Oi, André, Priscila, sejam bem-vindos, boa noite. Tô te vendo, Pri. Cadê Gael? Deixa eu convidar o pessoal aqui para assistir um pouquinho da live. O pessoal que foi entrando, vai mandando um aviãozinho aí pros amigos, convidando a turma para assistir essa live de hoje com a querida Andrea. Andrea, já te chamo. Convidando o pessoal. Val, boa noite. Núbia, uma turminha aqui. Tô aguardando. Deixa eu ver se a André já entrou aqui. Minha ilustríssima convidada. Ainda não vi a André aqui. Achei. André, mandei o convite para você. Olá, boa noite. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. E aí, como você está? Eu tô bem, e você? Eu estou bem. Estava na assistência à parte, a gente atrasamos um pouco a live, porque a Andrea é enfermeira obstétrica. Parabéns pelo seu dia de ontem. Eu ia te falar Obrigada, que eu ia obrigada. ela na live, pessoalmente, ao vivo e a cores, né? Parabéns pelo seu trabalho fantástico que você faz, né? Do que o seu dia para a gente comemorar, né? Foi o que nós vamos comemorar hoje. Andréa, ela é doula e ela é enfermeira também obstétrica. Seja bem-vinda aqui ao meu canal. É um prazer te ter aqui. André é colega, né, gente, é enfermeira. E é sempre um prazer ter uma colega aqui, principalmente quando faz um trabalho tão maravilhoso como você. Já vou Obrigada. começar, já vou começar te fazendo uma pergunta. Qual a diferença de doula para enfermeira obstétrica? Essa pergunta é boa, né, gente? Eu sei que, geralmente, muitas vezes eu recebo essa pergunta. As pacientes, quando entram em contato, elas perguntam qual a diferença de doula e obstetra, e enfermeira obstetra. Tem diferença sim, sabe? Cada uma faz um papel. A doula, ela presta toda assistência emocional, toda assistência psicológica, todo apoio para a paciente, para a família em si. E o papel da enfermeira obstetra? Qual é o papel da enfermeira obstetra? Prestar toda assistência técnica, né? Doula, o que quer dizer doula? Mulher que cuida da outra, que cuida de mulher, né? De outra mulher. E a enfermeira obstétrica não, é a parte técnica, né? A ausculta do bebê, exame de toque, pressão, temperatura, tudo isso é papel da enfermeira obstetra. Qual é o papel da doula? Todos os métodos não farmacológicos para o alívio da dor, todo o suporte emocional para a mãe e para a família. Essa é a diferença da enfermeira obstetra e da doula.
No momento da assistência ao parto, né? Anterior a isso, essa mulher, ela entra em contato com você, né? Para te ter nesse momento do parto, de ter esse suporte, tanto do acolhimento psicológico, emocional, como também técnico. Qual é o momento em que essa mulher ela entra em contato com a doula e com a enfermeira obstétrica? Porque eu sei que você trabalha com as duas frentes, certo? O que é que acontece? O que é que eu sempre digo para as minhas pacientes, certo? Quando contrate a doula, contrate a enfermeira obstetra. Por quê? Porque as duas vão prestar papéis diferentes, né? Claro que eu chegando em uma assistência que não tenha a doula, claro que eu vou prestar uma assistência a essa paciente, uma assistência maior, como? É uma paciente que vai estar ali, que eu vou fazer uma massagem, é uma paciente que eu vou prestar todos os métodos não farmacológicos, né? Mas em relação à outra pergunta do tempo da visita, quanto mais cedo entrar em contato com a sua doula, para que a sua doula te conheça, para que a sua doula saiba todas as suas questões psicológicas, emocionais, o que te afeta, o ponto para que ela venha trabalhar em relação a isso, sabe? Alguns gatilhos que precisam serem acionados, algumas coisas que precisam serem conhecidos, melhor. Por quê? Porque você faz vínculo com essa paciente, né? E é um momento que tem que ter essa sintonia entre a equipe ou entre a enfermeira obstetra, a doula e a mulher e o casal, a família que está ali naquele processo. Porque é um processo, é um momento muito especial. E você tem que ter do seu lado pessoas que realmente você confie, que você acredite, que saibam os seus desejos, que saibam o que é que você quer, né? Para que esse momento seja o mais humanizado possível. Em relação à enfermeira obstetra, geralmente as pacientes, elas têm me procurado cedo. Muito bom isso. Porque são pacientes que entram em contato, que fazem vínculo, né? Que a gente conversa, que eu já conheço, que eu já sei quais são as demandas dessa paciente, quais são os desejos dela. Mas até 36 semanas é a idade que a gente realmente está conversando para fazer essa visita pré-parto. Tem uma visita pré-parto, geralmente com 32 para 34 semanas, que é com o casal, para a gente conversar, para a gente saber tudo sobre esse casal, como foi essa gestação foi programada, como era a sua infância, como era a sua relação com sua mãe, né? Como você vê a maternidade hoje, né? O que é que você espera desse dia? Qual a sua expectativa para esse dia? Hoje eu fui visitar uma família que eu perguntei assim: vocês fazem ideia como é que vai ser esse dia? Não, Dê, a gente não faz ideia. Falo, não, gente. Vocês precisam fazer ideia sim, por favor. Não, Dé, a gente sabe que vai ser um turbilhão de emoção, mas a gente não faz ideia como será esse dia. Né? Nessa visita pré-parto, a gente conversa sobre tudo, né? A gente conversa sobre amamentação. Não sou consultora de amamentação, tá, gente? Deixa isso aí para a Ada, deixa isso aí para as consultoras de amamentação. Não sou consultora de amamentação, mas a gente conversa sobre isso, sobre as demandas, sobre o dia do parto, como é que vai ser esse dia, o momento que eles vão me chamar para ir até a casa deles para acompanhar, o momento que a gente vai para o hospital. Tudo isso é conversado no dia da visita. Referente a essas demandas que você tem, você vai para esse acompanhamento no dia do parto. Como é esse chamado? Então, assim, eu entrei em trabalho de parto, eu preciso estar com as contrações rítmicas. Em que momento é que você chega na casa dessa família para poder dar esse acolhimento, não só antes, como você já disse, tem a visita de antes, mas no momento do parto? Entrei em trabalho de parto. Eu sei que tem todo um planejamento de você orientar, da mulher entender quando ela está em trabalho de parto, para não ter os pseudos, né, trabalho de parto, mas assim, que momento é que você vai? Como é que tem que ter essas contrações dessa mulher para poder você chegar nessa casa? É, existe grávidas e grávida, né, gente? Tem aquela ansiosa, tem aquela que tem outras demandas. Por isso, é esse momento que eu vou conhecer para eu saber cada uma como é. Tem aquela paciente que liga para mim e diz assim: Déa, eu estou precisando de você. Eu sei que ela está em trabalho de parto, sabe? Tem aquela paciente que diz assim para mim: eu acho que é.
eu tô nervosa, eu tô na dúvida. Então, eu tenho várias, assim, a gente vai convivendo e vai conhecendo cada uma, né? Mas o que realmente nos leva à casa da paciente, certo? As contrações, tem algumas pacientes que elas têm o pródromo de trabalho de parto, né? Que são aquelas contrações que elas não têm ritmo, que elas não têm intensidade, que elas são dolorosas, mas sem ritmo e sem intensidade. Uma contração a cada 10 minutos, uma contração a cada 20 minutos. E isso aí não é um trabalho de parto, certo? Quando você vê que as coisas mudaram, que as contrações elas estão mais ritmadas, que elas têm mais intensidade. Qual é a intensidade? Geralmente a contração demora de 40 a 45 segundos, cada contração do trabalho de parto, certo? Geralmente são 3 contrações em 10 minutos. Aí elas baixam um aplicativo chamado Contador de Contrações e começam a medir as contrações, né? E aí enviam DA o print, DA, olha como é que estão minhas contrações. Eu falo, ó, aqui ainda é um pródromo de trabalho de parto, toma um banho quente, pede o marido para fazer uma massagem, dá uma descansadinha. Aí, às vezes, dorme, né? Sim. Então, não é um trabalho de parto. Aí, eu passo a noite toda ali no celular. Quando é de manhã, e aí, gente, como foi a noite? Não, depois do banho quente eu consegui dormir a noite toda. Não é um trabalho de parto. Aí tem aquela paciente que diz assim, Dé, eu tomei o banho quente, mas não passou. As contrações, elas estão mais ritmadas, elas estão vindo, ó, 2 contrações, 3 contrações a cada 10 minutos. Aí é o momento que eu me direciono à casa delas, certo? Chegando na casa, eu vou examiná-la, vou fazer um exame de toque, vou auscultar o bebê, né? Ver como é que estão os batimentos do bebê, ver variedade de posição, tudo direitinho. Se ela tiver equipe de parto, eu vou entrar em contato com a equipe. Geralmente, né, a paciente da Iluminare. Eu vou entrar em contato com o Rodrigo, com a Adriana e vou informar para eles, com Diara, ó, eu estou indo para casa de fulana. Ó, cheguei aqui, está em trabalho de parto. E aí, ideia, como é que ela está? Vai para o hospital agora? Ou vai aguardar mais? Não, vai aguardar o trabalho de parto evoluir. E aí a gente fica em casa, né? Ah, tá com 2, 3 centímetros. Nós vamos ficar em casa, fazendo todos os métodos não farmacológicos de alívio para dor, bola, agachamento, banho quente, massagem, aromaterapia, cromoterapia. E vamos aguardar o trabalho de parto evoluir. O trabalho de parto evoluindo, a gente se encaminha para o hospital, que é o hospital de escolha do casal. Sim. Ok. Nesse momento do parto, a gente entende que muitas mulheres elas escolhem a sua via, né? Que é justamente a proposta dessa live que a gente vai falar. A gente escolhe, ela escolhe essa via e você trabalha exclusivamente para o parto natural, parto humanizado, ou também tem a sua entrada para o parto, uma cesariana eletiva, por exemplo. Uma cesariana eletiva, gente, para quem não tem propriedade dos termos, é aquela cesariana que você agenda o dia, o horário, né? Que você vai ter o seu bebê. E o parto natural é o parto que o bebê vem na hora que Deus mandar, né? E temos também o parto humanizado, e é importante falar isso, porque as pessoas acham que tem eu, pelo menos, tinha, né, essa ideia do parto humanizado, que é só aquele parto na água, aquele parto na banheira. Não, o parto humanizado, ele vem de humanizar, de trazer humanização. Inclusive, temos cesarianas humanizadas, né, Andréa? Isso. Onde botar música, onde se respeita, baixando a iluminação na chegada do bebê, né, na saída do útero, chegada ao mundo, a playlist de escolha. Então, existe também a cesariana humanizada. O parto natural, por via natural, pela saída pela vagina, pode ser um parto não humanizado. Então, eu queria saber se a sua demanda, Andréia, ela é exclusiva para parto natural ou você também tem solicitações e é requisitada para cesariana? A minha demanda maior hoje é para o parto normal, né? A minha demanda maior hoje é para o parto normal. Nós temos, agora com a pandemia, foi restrito a nossa entrada durante o parto cesariano, né? Foi restrito. Sim, E alguns hospitais não permitem que a enfermeira participe durante esse processo.
está sendo conversado, está sendo mostrado qual a importância da enfermeira durante esse momento. Por quê? Porque no hospital tem a enfermeira da assistência, né? Todo hospital tem Sim, enfermeira da assistência. Mas a demanda daquela enfermeira é muito grande. Quando a sim, paciente tem a sua enfermeira ou a enfermeira da equipe que entra com a paciente, essa enfermeira vai fazer esse contato pele a pele imediato, vai proporcionar amamentação. Por quê? Porque a gente tem um tempo mais livre para ficar com aquela paciente. Afinal de contas, nós só temos aquela paciente, né? A enfermeira do sim. plantão, não. A enfermeira do plantão tem várias pacientes para ela cuidar, para ela Várias, tomar sim, conta, né? A gente não. sim. Então, algumas instituições ainda têm essa resistência agora com a pandemia, né? De restringir a nossa entrada. Mas se a paciente está em trabalho de parto e evolui para uma cesariana, a gente acompanha durante esse processo, certo? Sim. Para quê? Para quando o bebê nascer, a mãe ter contato com esse bebê. Gente, muitas vezes, para a gente segurar na mão, para a gente dizer que está tudo bem, que está tudo certo, né? Tem pacientes, eu trabalho em uma outra instituição, que às vezes eu entro assim na sala de cesárea, porque eu fico mais na parte de parto normal, eu entro, aí tem aquela paciente lá que está super nervosa. Eu chego para ela, converso com ela, pergunto para ela o que é que ela está sentindo, se ela quer alguma música, como é que ela... Depois a paciente vem no meu Instagram, naquela hora eu estava desesperada, você chegou, só segurou na minha mão, né? E tem E isso mudou o mundo. isso muda, porque é um momento que a gente está ali vulnerável, né? Com medo, muitas vezes a paciente não queria uma cirurgia, né? E aí evolui para uma cesariana, a paciente está ali tensa, está nervosa. Tem aquela parte que está preparando o marido ainda está lá fora, ela está sozinha cá, a equipe muitas vezes resolvendo as coisas que é uma urgência, e a paciente sozinha. E aí é a hora que entra a enfermeira obstetra da paciente ou a enfermeira obstetra da equipe, né? Para estar dando esse suporte para essa paciente, porque afinal de contas nós só temos aquela paciente. Então a nossa atenção está toda voltada para aquela paciente. E tem que entender isso, que a paciente ela precisa, não é só para o parto normal. Ah, Sim. mas ela tem um marido. Realmente ela tem um marido, mas o marido está ali nervoso também. O marido está assustado com aquela situação, aquilo para ele é novo. Tem que ser acolhido também, não é? Ele também precisa ser acolhido. Um dia desse o pai me disse, Dea, as pessoas acham que a gente não sofre, mas a gente sofre, né? E assim, a mulher tá ali, a gestante, ela tem a questão hormonal toda envolvida. O homem, coitado, ele tá ali, ah, meu Deus, como é? Será que isso tá certo? Será que não tá? Como é isso? Eu preciso cuidar do meu filho e da minha mulher, né? Sim. E quem vai cuidar dele? Alguém precisa também cuidar dele. Ele precisa também de cuidado, né? E isso tem que ser observado. A questão que você estava falando da cesárea humanizada. Às vezes, as pessoas acham que parto humanizado é um parto em casa, com banheira, sem analgesia. Gente, não é assim. O parto humanizado é respeitar o desejo da paciente, certo? Independente da via de parto. Na cesariana, por exemplo, baixar o campo para que a mãe veja o seu bebê nascendo, né? Colocar esse bebê em contato pele a pele imediato, estimular a amamentação, que pode ser estimulada a amamentação na primeira hora numa paciente cesariana, pode. A amamentação no primeiro momento, ela serve para muita coisa, para o vínculo bebê e mãe, né? Para controlar a hemorragia, para que esse útero contraia, para que a paciente produza ocitocina, né? Que não seja uma ocitocina sintética, né? Que a paciente recebe, administrado na paciente. Então, a amamentação, ela serve para várias coisas. Na cesariana, isso. Baixou o campo, baixou a luz, colocou contato pele a pele imediato, amamentação na primeira hora, para que essa mãe tenha vínculo mãe-bebê. Não quer dizer... Estímulo de sucção para o bebê, uma piscação. Isso. Ele já entendeu o que ele tem que fazer ali no peito, né? Não quer É dizer o que primeiro esse bebê estímulo que ele vai nasceu, que ele vai receber. mamar logo, né? Nasceu, o primeiro estímulo que ele vai receber é eu tenho que sugar, eu tenho que É. sugar. E tem aquele gosto, né? Aquele sabor. Só em ele ficar em contato pele a pele com a mãe, isso é maravilhoso. Não quer dizer, mãe, o bebê não tá sugando, Tem que não, viu? mamar. É, Tem que mamar. não Também precisa. segurança para a criança, né? É segurança. Aquilo é novo, né?
Aquilo é tudo novo. Se é tudo novo para a mãe, imagine para quem estava ali no seu cantinho, quietinho, daqui a pouco, ei, você agora tem que sair, você tem que mamar, bora, você tem que se alimentar. Não é desse jeito, ele está aprendendo, né? Ele está ali. Às vezes eu brinco, a Adriana brinca comigo sempre que o bebê namora o peito da mãe. Ele está paquerando, né? Ele está paquerando, ele está conhecendo, ali é tudo novo para ele. Então, o parto, tanto a cesariana como o parto normal, ele deve ser e tem que ser humanizado. É um Sim. momento muito especial na vida da mulher, é um momento muito especial na vida do casal, certo? Você respeitar os desejos dessa paciente, respeitar o desejo desse casal. Geralmente, quando a paciente chega para Também, mim, André, não só, desculpa te interromper, pode falar. geralmente quando a paciente chega no plantão, eu pergunto para ela, no plantão, tem alguma coisa que vocês decidiram, que vocês querem que aconteça durante o trabalho de parto? Né? Porque eu não conheço aquela paciente, a paciente chegou ali assustada, então eu pergunto para ela, tem alguma coisa que vocês desejam? Não, a gente deseja que ele corte o cordão, a gente deseja que o bebê fique com a gente deseja alojamento conjunto imediato, que não dê banho no bebê com 24 horas, antes de 24 horas. Porque é uma paciente que eu não conheço, porque a minha paciente, a gente faz o plano de parto em casa, Sim. né? Essa paciente, ela vai vir me dizer no momento ali os desejos do casal. E a gente explica o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o porquê não pode ser feito, né? Porque você tem que dizer para a paciente, olha, não pode por isso, um dia desse mesmo eu precisei clampear imediato, ó, eu vou clampear imediato porque a pediatra precisa, que o bebê está precisando de auxílio, viu? E é entendido de boa, tranquilo, porque eles precisam estar Isso cientes, é né? uma coisa importante que você falou. Eu justamente falar sobre isso, como você falou. O parto humanizado ele vai atender os desejos da mulher, mas também trazer esse bebê de modo respeitoso para o mundo, Isso, trazer ele de forma porque o parto ele é uma agressão, o parto ele é traumático para a criança, né? A chegada dele é dolorosa, né? Aquela saída ali. Então, inclusive, se fala muito do estudo de psicologia que a gente não lembra, não tem nenhuma memória disso, que é justamente do trauma que é essa saída ali pelo canal vaginal. Mas ao você tornar isso uma forma humanizada, calorosa, né, faz com que esse bebê chegue de modo relaxado. Né? Eu queria justamente perguntar isso para você, linkando com o meu trabalho, que é a amamentação, se existe diferença para a amamentação do tipo de parto, da via de parto. Um bebê que nasce via uma cesariana, principalmente as eletivas, né? Porque tem partos que eles não evoluem durante o trabalho, o parto natural, e aí ele vai para uma cesariana, ele evoluiu para uma cesariana e tem a cesariana eletiva. Quando esse parto, essa diferença de uma via para outra, principalmente a cesariana eletiva, isso tem impacto na amamentação? tem. Tem impacto na amamentação. A paciente que está com um trabalho de parto acontecendo, certo? É diferente, assim, questão hormonal, né? Questão hormonal é diferente. Por quê? Porque a paciente que ela está em trabalho de parto, toda a cadeia hormonal está ali sendo trabalhada, né? Ocitocina, tudo está acontecendo ali, né? Aquela cadeia hormonal toda está acontecendo. Então, esse bebê, ele nasceu, ele está mais preparado para a amamentação, certo? Uma paciente de um parto agendado, uma cesariana eletiva, quem nos garante que esse bebê está pronto para nascer? Né? Quem nos garante isso? Então, essa questão hormonal, ela não foi estimulada. A ocitocina que foi usada ali durante o trabalho de parto, durante o parto, a cesariana, foi uma ocitocina sintética para contrair. Aquela paciente, ela não produziu. Por isso que quando o bebê nasce, a gente vai fazer o quê? Vai estimular logo. Para quê? Para ajudar também na contração desse útero. Né? Então, a via de parto, ela influencia, sim, na amamentação. Ela tem uma influência muito grande na amamentação. A maioria dos bebês, a maioria, gente, tem estudos, tá? Que fala sobre isso, que bebês de cesariana, eles mamam menos tempo que o bebê de parto normal.
E isso você pode, você tem mais habilidade para falar sobre isso, né? Porque você convive com isso. Você faz essa consultoria e você consegue ver a diferença de uma mãe de parto normal ou de uma cesariana intraparto para uma mãe de uma cesárea letiva. Você consegue diferenciar isso. Tem alguns aspectos que eles são bem, né? O corpo, ele recebe os comandos. O parto natural, ele não progride assim, chegou e o bebê nasceu. Né? A mãe vai indo nesse trabalho de parto e vai evoluindo ali a dilatação, e com isso vai recebendo aquela carga hormonal na corrente Aquela sanguínea. descarga do hormônio do amor, né? É uma bomba, né, hormonal ali na corrente sanguínea. Com isso, esse corpo, ele vai recebendo essas informações, né? E ali, dizendo, ó, produz esse leite, né? Inicialmente vem um colostro, mas vem mais quantidade. Quando é uma cesariana intraparto, que é isso, é o parto que não evoluiu natural e evoluiu para uma cesariana, uma mãe que não atingiu uma dilatação suficiente, por exemplo, tem que ir para uma cesariana, ela recebeu todos esses hormônios ali no corpo, né? Essa cascata hormonal ali entrou em trabalho e avisou para esse cérebro: preciso de leite. Quando é aquela mãe, que eu costumo dizer que fez escova, fez a unha e foi para o hospital, o corpo não recebeu esses comandos, né? Se ela não entrou com contração e etc. Então, o que ocorre é que há um delay nessa informação do cérebro. O cérebro, então, não tem essa resposta. Quando o bebê sai, depois é que essa ocitocina natural, endógena, né, vai entrar realmente ali em trabalho para avisar esse corpo. Então, a gente pode ter aí, sim, um aleitamento tardio e um bebê que já pode entrar com fórmula por uma baixa de até o colostro mesmo, tá mais baixo, tá? Então, eu percebo muito isso mesmo. É uma mãe que tá com já o seio começa a ferir, porque o bebê está sugando muito e não tem leite ali, porque o corpo não recebeu estímulos necessários dos hormônios. A Andrea falou aí do atendimento pré, né? A consulta pré que ela vai, que ela trabalha. Eu também trabalho com a consulta pré-natal para aleitamento. E é muito importante. A mãe, já a partir de 32 semanas, eu já faço essa consulta pré-natal, que é onde eu vou com a rede de apoio principal, que é o pai ali, que está com a mãe, o parceiro, está ali com a mãe, para a gente trabalhar as questões de amamentação. Então, eu vou avaliar a mama, avaliar o bico, informar para essa mãe que bico não se prepara, tá? Essa coisa de estar estimulando o bico, puxando o bico de seio, trabalhando com Passando seringa, esponja. passando esponja, tomando banho de sol, nada disso mais indicado, tudo já caiu por terra. Existem várias literaturas, né, que vêm mostrando que não tem porquê. Nosso tecido ele se regenera, não vai fazer calo no bico do seio de ninguém para poder ficar grosso, áspero, para quando o bebê mamar. E, assim, as mães que têm o mamilo invertido são mães que, muito provavelmente, em sua grande maioria, para não dizer no total, porque existem as exceções, vai precisar de uma postura de amamentação. É uma mamada mais desafiadora, mas não é impossível. Eu tenho Não mães, é inclusive, impossível, né, amiga? mães com mamilos invertidos que nunca tiveram uma fissura na mama, mas que já desde o primeiro momento ali o bebê saiu, poucas horas depois eu estava no hospital e fazendo esse trabalho. Então, é importante você já ter uma consultora para chamar de sua, né? É. Antes de saber em que É porta você vai. muito importante Às mesmo. vezes a agenda está cheia, a gente não tem realmente espaço. Normalmente, quando ocorre uma situação de alguém que me procura, que eu vejo que é muito necessário, eu tento remanejar alguém ali que eu já estou num atendimento, que está mais ou menos organizado para tentar encaixar, mas às vezes não é possível. Então, infelizmente, a pessoa fica sem um atendimento. Eu não consigo dar conta mesmo. E para trabalhar desde antes, eu já conheço essa cliente, né? Inclusive, assim, uma coisa que eu oriento muito, para não sair comprando tudo para amamentação, porque a indústria está aí, vende muita coisa, sobretudo a indústria farmacêutica, né? Induz ali a compra de muitos artigos que não são necessários, que as mães nunca vão utilizar, que não precisa utilizar.
e inclusive que trazem danos para a amamentação. Vou citar aqui só um, aquela pomadinha famosa, Milá, Lancinola, Nolina, né, que vai entupir o ducto lá da mãe Eu e falo, ele sabe o que, amiga? Coloque na boca e experimente para ver se é boa. não é nem isso, Dea. Você sabe o que que é? Do nem experimentar. É o bico que já é curto, passa a pomada para cicatrizar, que lanolina não cicatriza nada. É um óleo, bico curto, passa um óleo. Eu sempre falo isso. Pega um canudo, diminui a amplitude dele, tenta botar a boca e passa um azeite de oliva. Você não Fica consegue escorregando. fica escorregando. Então, o pobre do bebê que já não sabe mamar, porque, gente, bebês não sabem mamar. Essa máxima de que mulheres sabem parir é mentira. Bebês sabem mamar, mães sabem amamentar. Não, isso não existe, tá? Então, não é instintivo amamentar, tá? Então, a criança precisa aprender. Existem crianças que nascem com algumas condições, né, alguns padrões, até pela questão do parto, né? E a posição que o bebê às vezes estava No enquanto estava útero, dentro é. do útero, então bebês são mais contraídos e vão com um padrão mastigador. O que é isso, assim, um padrão mastigador? São bebês que quando vão amamentar, vocês olham assim, ó, de perfil, vocês conseguem ver como se o bebê tivesse parecendo que está mastigando um pedaço de carne. Eles ficam mastigando e a mãe relata, tá mastigando meu peito, eu sinto mastigar meu peito, não tem dente, mas parece estar mastigando. E prende, faz pressão. Tem bebês que são muito tensos, muito contraídos, aquele parto mais difícil, um bebê fórceps principalmente. Então, é importante tudo isso a mãe já saber onde buscar essa ajuda e não comprar tantas coisas que não vai resolver. Concha de amamentação, bico de silicone, né? Nada disso. Mamadeira disso, daquilo outro, mamadeira que imita o peito, mamadeira antigada, Mamadeiras antes de caríssimas. caríssima. Gente, não compre nenhuma madeira. Nem mamadeira vocês compram. Seu bebê pode nunca precisar usar mamadeira, Eu tá? falo, não Também, caia nessa tentação. Não caia nessa é, tentação, e uma coisa né? que eu quero deixar assim muito claro, né? Ontem mesmo quando eu fiz o atendimento, eu sempre digo isso. Algumas condições fisiológicas, né? Mãe com a síndrome de ovário policístico, diabetes mellitus, é, mães que têm problemas na tireoide, mães que têm hipoplasia mamária, que é aquela mama que é uma mama muito afastada uma da outra, né? Aquela mama que cabe uma palma de uma mão entre o seio e outro, que os mamilos eles parecem que olham para lados diferentes. Os mamilos, em vez de ficarem assim, eles É. ficam assim. Então, essa mãe, ela carece de tecido mamário, ela tem esse tecido empobrecido. Onde é que vai produzir o leite nesse tecido? Se você tem uma pobreza de tecido mamário, você fatalmente vai ter pouco leite. Então, existem algumas condições que não vai favorecer para que essa mãe, por exemplo, venha amamentar exclusivo. Isso é uma regra, é uma condição sine qua non? Sine qua non? Não, não é, gente, porque quantas doenças a gente vê aí que a pessoa contraria a ciência, tá? Tudo também está É. na mente. Mas é bom estar ó, alerta. Então, quando a consultora vai fazer a avaliação dessa mama, isso é muito importante. Porque, ó, mãe, eu digo isso para mãe. Eu quero que você entenda que o importante é amamentar. Exclusivo, 50%, 70%, 5%, 1%. O O importante é chamego. amamentar. Hum? O chamego. Pois é, um chamego, mas é importante, É. certo? Amamentar. Então, a consultoria pré-natal, ela vem justamente com essa função, tá? De você ver uma boa almofada de amamentação. Tem uma almofada de amamentação que é isso aqui, ó. Essa amplitude aqui. É. Meu Deus, o bebê nem fica Parece aquele apoiado. travesseirinho que a gente viaja. Isso. Tem uma que é mais fina ainda e caríssima, caríssima, loja caríssima. Então, o que que ocorre? O bebê, aí fica a mama lá em cima, o bebê cá Cá embaixo, aquele embaixo. espaço no meio, e ele nunca chega no E seio. o bichinho, Então, ó, se acabando. tentando É. pegar o peito. Então, vamos evitar esses gastos de tantas coisas e estudar, né? O conhecimento é poder. Tem mães que falam assim: não, eu não quero falar sobre isso agora, porque isso vai me dar ansiedade. Eu vou ficar pensando, eu não quero pensar que eu não vou conseguir. Gente, conhecimento é poder. Estudem, tá? Estudem. Procure, busque os profissionais, inclusive, quanto antes possível, porque você já é muito mais fácil você saber o teu filtro. Bom, aqui essa pessoa eu vou procurar, tá? Assim como É. a doula, assim como a enfermeira obstétrica.
No hospital, agora, alguns hospitais estão até liberando que a gente entre como consultora, mas a maioria ainda não está liberando. E é muito difícil. Como eu também atendo no formato online, em alguns locais eu consigo fazer, né, quando a mãe tem alguém para poder apoiar o celular, para dar um suporte online, e eu já entro com atendimento online para essa mãe ter alta e chegar em casa. Mas, por exemplo, agora mesmo vem feriado prolongado. Então, se eu já sei que eu tenho um paciente agendada, eu já estou com a minha agenda presa, eu sei que eu não posso viajar. Se eu É. não tenho paciente agendada, eu vou viajar. E aí é a hora do desespero. Porque geralmente nesse período de feriado prolongado é quando todo mundo já passou a visita, já liberou e você vai para casa e você fica só. E todo mundo vai nascer de uma cesariana eletiva, agendada. Eu não queria falar, não, mas já que você falou, então vamos lá, né? Normalmente nos feriados existem aqueles partos dos famosos cordão, o cordão tá enrolado no pescoço, né? E aí tem que fazer Sofrimento um parto fetal. de urgência, né? Um tal de rolar cordão que eu nunca vi nessas datas comemorativas. E aí o que que acontece? O parto. Então, fez o parto, aí quem te acompanhou ali vai liberar você para você ter alta, você vai para casa e a pessoa vai embora, né? Vai viajar. E acabou a assistência. Quando você chega em casa que vai procurar essa rede, eu sou uma rede de apoio, para poder ir para sua casa te ajudar, cadê? Ou eu tô abarrotada, feriado é onde eu mais trabalho. Ou eu tô abarrotada, eu não tenho programação, eu viajei. Eu fui embora. E se eu fui embora, acabou, só quando voltar, né? Todo mundo, geralmente, nessa época, a gente viaja, né? Os profissionais, a gente tem uma folguinha também, vai curtir um pouco. Então, se você não programou isso, fica muito mais difícil. Então, essas datas comemorativas, principalmente as mães, Natal, Ano Novo, Carnaval, São João, Páscoa, feriado prolongado, se você percebe que você vai cair num parto nesse período, já veja os profissionais que vão te ajudar, principalmente nesse período, tá? Não Dea, eu sei deixe, que não você deixe para tem as coisas acontecerem, né? terceira irmã. Porque tem umas que dizem assim: ah, não, eu só vou chamar a consultora de amamentação depois que eu parir, que eu ver que eu não dei jeito. E aí, Porque o quando vai pessoal do chamar, hospital, o pessoal do hospital tem a obrigação, eles vão passar no quarto e vão ver. Gente, eu vou falar como enfermeira e sei que a Andrea também. Nós somos uma para para toda uma 27. aula. Um exemplo, Toda vinte e uma sete, aula. né? Hã? 27, um exemplo. São vinte e Pronto. sete mães, 27 bebês e 27 acompanhantes. E às vezes não são 27 bebês, que vamos contar os gêmeos também, né? Ainda tem essa demanda, né? Pronto. Então, E aí vocês tem que acham ver que isso, gente. uma enfermeira vai dar conta de todo mundo? Não. Não vai. E a E às demanda da vezes amamentação é acontece, grande. e às vezes acontece de uma ala, por exemplo, ter alguma intercorrência, a colega não poder ir, você não cobrir a sua ala dos 27, a da outra colega que tem mais 27. Então, é surreal. Tem os técnicos, tem, mas eu, por exemplo, eu sou enfermeira. Não me pergunte muita coisa de obstetrícia, porque eu já não lembro mais. O meu foco, ele é a amamentação. Eu tenho certeza que a Andrea, ela sabe algumas coisas de amamentação, mas ela não aprofunda em amamentação, porque o trabalho dela é com parto. O enfermeiro obstetra, que geralmente é quem está ali no alojamento conjunto, vai trabalhar as questões pertinentes ao hospital. O enfermeiro neonatal também na assistência hospitalar. Eu só trabalho com amamentação e sono e desmame. Então, o meu foco é esse. Muitas outras coisas eu não consigo. Os estudos eles se entrelaçam, então a gente acaba entendendo de muitas coisas. Mas o meu objetivo principal é estudar amamentação, sono e desmame, ok? Então, eu respiro isso. Então, tudo que você vier de amamentação, eu vou lhe dizer, tá? Assim, muito tranquilamente vai fluir como minha respiração, assim como a Andrea. Então, Andrea, eu sei que ela tem a consulta de retorno, né, Dea? Que você vai lá para poder avaliar a sua puérpera para ver como é que ela tá, olha também a amamentação. Mas se ela percebe que a coisa apertou um pouquinho mais para a amamentação, ela vai te encaminhar para uma consultora, Com né? certeza, com certeza. Por telefone, antes da visita, após, eu pergunto como é que está a amamentação,
Sabe por quê, gente? Porque, ó, quem tem problema com amamentação, amamentar é pior do que parir, certo? Parir é um dia só. Amamentar, no mínimo, 6 meses. Então, por isso que você tem que estar preparada também. E você vê que a gente peca muito com isso, né? Às vezes a gente fala só do parto, 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 parto. Sim, e a amamentação? Né? A amamentação é bem complexo, gente. E precisa se preparar para isso. Precisa se preparar para isso mesmo, porque você vê as mulheres chorando para amamentar. Não, porque eu vou chorar, vai ser assim mesmo. Não, não é para ser sofrido. Não é para ser desse jeito. É para ser bom, é para ser massa, é um momento prazeroso. Não É um momento, normalizem a dor. é um momento de criação de vínculo. Não romantizem isso, certo? Se tá doendo, se não tá bom, chama alguém para ajudar. Chama alguém para ajudar. Não deixa. Como eu cheguei na casa de uma paciente esses dias, ela estava com a roupa vestida e o peito de fora. Oh, meu Deus. O peito, o mamilo estava na carne viva. Eu falei, mulher, o que é isso? Ela falou, porque eu passei 8 dias para chamar uma consultora de amamentação, porque doía, mas minha mãe dizia, é assim mesmo, dói para amamentar, dói. Quando ela viu, o sangue descia na boca da criança. O peito todo na carne viva, o mamilo todo na carne viva. Não tem necessidade disso, gente. Não é para ser desse jeito. Aí agora tá amamentando só de um e no outro ordenhando. O outro todo ferido. Sabe? Sem necessidade disso. A bomba, ela é um bebê mamando. E você precisa ter o mesmo cuidado que tem que ter para um bebê, o mesmo preparo no seio que tem que ter para um bebê, tem que ter para a bomba. E assim, É, tem que saber também usar a bomba e ver a marca da bomba. E não acho que quando eu falo marca de bomba, vocês pensam logo, é a Medela, né? valor, né? Dupla. O povo pensa no valor. No Se valor, é né? cara, é Medela, boa. dupla. Não, gente, tem bomba muito mais em conta, muito mais barata, que faz um serviço tão bom quanto, tá? E é justamente isso que é o diferencial de você já fazer a consultoria antes, de você entender esses materiais, o que você comprar para não ter esse gasto desnecessário. Com relação ao parto, você falou, eu queria entrar só um pouquinho no seu tema para poder dizer assim para vocês, que o parto, ele também tem uma questão de que daí falar assim, amamentar é muito importante mais do que até é mais difícil, mas quero dizer para vocês que muitas vezes a mulher, quando ela tem a frustração do parto, de que ela tem um parto natural, programado, e ela não consegue, ela já chega uma mãe com essa frustração de que eu não consegui, eu sou menos mulher porque eu não parei natural, ela às vezes bota todo um processo de amamentação a perder, porque vem com esse emocional abalado, né? E precisa ali de alguém para estar acolhendo e estar mostrando para ela que existem outros superpoderes, né? O parto é um deles, nesse momento aí de gestação, passando para puerpério. O parto é um deles, mas também tem amamentação, tem sono e tem cuidados com o bebê também que são importantes. Eu não tive um parto natural, eu tive um bebê prematuro de 33 semanas, uma cesárea de urgência. Esmeraldite. 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 Geraldite, pois é. E aí eu tive que ter uma cesárea imediata, mas eu tive uma amamentação maravilhosa, mas eu me engasguei no sono. Então, eu sempre falo isso, que esse momento aí é um momento tenso. Quando não dá um problema no parto, dá um problema na amamentação, dá um problema no sono. E, gente, é isso, é uma mãe que está nascendo, é uma mãe RN, porque vocês só acham que é o bebê, né, que tem que ser olhado. É uma mãe, e às vezes é um pai. Eu estava recente falando até com uma mãe que eu estava atendendo, e essa mãe, ela falou assim, meu Deus, ele está dando o trabalho que era para eu ter. Eu falei, ele está no puerpério, ele está no momento puerperal dele, né? E o pai teve várias questões, era um pai que chorava, era um pai que desequilibrava, que perdeu o sono, que não conseguia ir trabalhar, acabou a licença paternidade dele, ele não ia trabalhar. Então é importante olhar para o homem, como você falou no início da live, que ele é banalizado, ele não é enxergado desde a gestação até o trabalho de parto, até o final. Então, tem pais que eu, às vezes, vou conversar e ele desaba para chorar. Esse pai, às vezes, ele desabava para chorar. E ele dizia assim: ninguém me entende, só a consultora de amamentação que me entende. Ela vai ver o peito e está me entendendo. Não. Então, olha que coisa, ele precisa ser visto. E eu falava: ele tem amigos
Liga para os amigos dele, ele está precisando de um apoio. Ele dizia assim, mas eu chego no trabalho, o povo acha que é frescura, eu não estou conseguindo trabalhar, eu não estou conseguindo me conectar, né? E é importante, então, o trabalho da gente, ele vai muito além do que Vai. só o peito. E várias pessoas acham que o amamentar é eu chegar lá, eu colocar o bebê para poder abrir a boca e colocar no peito. Gente, Bom, amamentar vai muito além disso, tá? Tá travando, Dea. Você consegue me escutar porque eu te vi travar. a sua tá. E eu tô te vendo travando. Vou tentar mudar aqui a A internet. sua. Só um minutinho.